Olá, queridos colegas, meu nome é Marina Luísa Nunes Diniz e eu vou apresentar para vocês o painel intitulado Efeito da Pandemia da Covid-19 no Sofrimento Psicológico de Estudantes de Pós-Graduação, uma análise longitudinal, para a 50ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia. Esse painel tem outros 8 autores que vocês podem conferir aqui, e os dados que eu vou apresentar para vocês são parte de um projeto maior sobre os efeitos da pandemia, um projeto que tem o apoio da FAPEMIC. Muito bem. A pandemia que nós vivemos hoje é, sem dúvida, um contexto que impacta a saúde mental da população. A área Psicologia das Emergências e Desastres e a própria Psicologia das Pandemias apontam o sofrimento psicológico como uma realidade nessas circunstâncias. No entanto, nem todas as pessoas e nem todos os grupos são afetados da mesma maneira. Algumas características implicam fatores de risco, outras são fatores de proteção. Alguns grupos são mais e outros menos expostos a estressores. Nesse trabalho, nós vamos olhar para o grupo de pós-graduandos, um segmento da população, inclusive no Brasil, que mesmo antes da pandemia vivia um cenário de crise de saúde mental, com pesquisas apontando uma prevalência de sintomas de ansiedade e depressão até 6 vezes maior do que na população em geral. Nosso objetivo foi, então, investigar o impacto da pandemia da Covid-19 na saúde mental de pós-graduandos brasileiros. Para isso, nós comparamos dados de 2 momentos. O primeiro deles, o tempo 1, foi de março a junho de 2019, antes da pandemia, e o segundo em abril de 2020, depois do início das medidas de isolamento social. A amostra do tempo 1 consistiu de 619 pós-graduandos de todas as regiões do país, 72,9% de mulheres e uma média de idade de 30 anos. E a amostra do tempo 2 consistiu dos mesmos 619 pós-graduandos, com uma média de idade de 31 anos. Para esse estudo longitudinal, nós utilizamos os seguintes instrumentos: escala de ansiedade, estresse e depressão, a DAS-21, interpretamos o score total como um indicador de sofrimento psicológico, a subescala de neuroticismo, do inventário dos 5 grandes fatores de personalidade, a escala de satisfação com a vida, a escala de estresse percebido e um item específico sobre como a pessoa se percebe afetada pela pandemia. E esse é o item. Os participantes responderam a seguinte pergunta: o quanto a sua vida e você foram afetados pela pandemia da Covid-19? E eles puderam escolher entre 4 alternativas: neutro, pouco afetado, afetado e muito afetado. Aqui a gente pode ver a correlação entre aqueles indicadores e o score de sofrimento psicológico atual, do tempo 2, com destaque para a correlação entre o sofrimento psicológico atual e aquele mensurado em 2019, que foi uma correlação de 0,6. Todas essas correlações foram estatisticamente significativas e não foram encontradas associações entre sexo e idade e os scores atuais de sofrimento psicológico. Aqui a gente pode ver a porcentagem de pós-graduandos que assinalou cada uma daquelas 4 alternativas. E a gente pode ver que a maioria, 55%, assinalou a alternativa afetado. Então, nós comparamos o sofrimento mental entre os pós-graduandos no tempo 1 e no tempo 2. Os resultados indicam que somente aqueles que se consideram muito afetados pela pandemia, em oposição às outras 3 opções, pouco afetado, neutro e afetado, apresentaram níveis mais elevados de sofrimento psicológico. E vejam que interessante, esse resultado foi encontrado controlando-se para satisfação com a vida no tempo 2, estresse percebido no tempo 2, neuroticismo nos 2 tempos e sofrimento psicológico prévio, ou seja, no tempo 1. Nós temos, então, dados indicando que a pandemia da Covid-19 tem impacto na saúde mental de pós-graduandos brasileiros, especificamente entre aqueles que se percebem muito afetados por ela. Esse resultado dialoga como encontrado por outros pesquisadores a respeito do impacto da pandemia na saúde mental. Por exemplo, ser estudante e ter menos de 40 anos já foi apontado como um fator de risco para sofrimento mental durante a pandemia. Também outras pesquisas encontraram níveis de ansiedade e depressão mais altos em 2020, quando comparados a 2019, na população de pós-graduandos estadunidenses, ainda que não utilizando um design longitudinal, como é o caso desse trabalho. O cenário anterior de crise de saúde mental na pós-graduação apontava para a urgência de discussões e ações voltadas para a saúde mental desse público. E o conhecimento científico sobre os impactos da pandemia na saúde dessa população, com certeza, só tem a contribuir com essas iniciativas. Aqui a gente pode ver as referências utilizadas para esse trabalho e a minha informação de contato. Muito obrigada, agradeço a atenção, um grande abraço.